Venezuela está morta, é o que ele diz. O que ele quer dizer com isso, Sakamoto? E ela está morta mesmo? Não, a Venezuela está longe de estar morta. Fabiola, o que aconteceu é que a gente viu nos últimos dias, vimos uma agressão dos Estados Unidos à Venezuela, o sequestro do ditador, do tirano Nicolás Maduro, que mesmo por ser tirano, a gente tem falado aqui, isso não justifica essa ação militar sem o respaldo do Congresso norte-americano e das Nações Unidas. Contudo, é o seguinte, a Venezuela é um país que economicamente vive uma crise há muito tempo, principalmente por conta dos embargos impostos pelos Estados Unidos. É também uma crise, de certa forma, fabricada. Você dificulta, inclusive, a exportação de petróleo. Tem retirado pouco petróleo do subsolo. A Venezuela, que é a maior reserva petrolífera, tem a maior reserva petrolífera do mundo. O que o Trump está querendo fazer? Que ele está fazendo política. Está dizendo, olha, o país depende da gente, o país não tem força por si mesmo, é um país economicamente morto, é dependente da ajuda dos Estados Unidos, colocando, inclusive, a Venezuela como aquele que ele prometeu, como protetorado. Agora, Fabiola, até para fazer essa introdução, queria citar, eu até falei sobre isso agora de manhã, né? O chavismo, ele segue no poder. Neste exato momento, tudo pode mudar, é claro, tudo pode mudar, mas o chavismo segue no poder com a Darcy Rodrigues, que é a vice-presidente, que permaneceu no poder com o Maduro, mesmo depois das eleições fraudadas, os dois eram a parte daquela chapa, ou seja, se Maduro fraudou as eleições, Darcy fraudou junto as eleições, mas ela está no poder, foi instituída como presidente interina pelas instituições da Venezuela, os militares continuam no poder, né? O ministro da Defesa da Venezuela segue no poder, o ministro da Defesa todo-poderoso Vladimir Padrino Lopes, né, continua no poder, o Diosdado Cabello, ministro do Interior e da Justiça, continua no poder, os militares e os generais, que são aqueles que dão suporte para o regime chavista da Venezuela, continuam no poder. Né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, vamos destacar as falas da Darcy Rodrigues, porque ela, ao que tudo indica, na minha avaliação, ela tem feito um jogo duplo. Ela faz para o mercado interno, para os seguidores do chavismo, que essa é uma sociedade rachada, você tem muita gente pró-chavismo, muita gente pró-chavismo e muita gente anti-chavista, muita gente pró-Maduro, muita gente anti-Maduro. Ela fala com os maduristas dizendo que quer o Maduro de volta, que não vai aceitar imperialismo e nada disso, só que ao mesmo tempo, e pelas informações que chegam, ela negocia como ela negociou com os Estados Unidos. O que a gente pode ter visto é uma saída negociada, ou seja, o Maduro basicamente foi entregue, porque foi muito fácil a captura do Maduro, mesmo para os Estados Unidos, foi muito fácil. Outros lugares, a Venezuela não tem um sistema de defesa tão forte assim. Tem, só que não foi usado. Então, pode ter sido uma saída negociada do tipo, entregamos o anel do Maduro e ficamos com os dedos, no final das contas. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma situação que o Maduro está lá como troféu, sendo exposto como troféu, também vamos falar sobre aqui nesse programa. Enquanto isso, a Venezuela se reorganiza. Os Estados Unidos quer o petróleo, mais do que simplesmente o produto, que também são grandes produtores dos Estados Unidos, quer poder regular o preço internacional. Tem a questão geopolítica, que é você limitar a ação da Rússia e da China no quintal dos Estados Unidos, essa nova doutrina Monroe da América para os estadunidenses, né? Mas deixando claro que, olha, que o petróleo daqui vai ser nos nossos termos, ou seja, tem uma questão do petróleo, da geopolítica do petróleo, dos recursos minerais que estão sob o subsolo da Venezuela, mas, ao que tudo indica, o Trump não vai colocar a oposição. A Corina, né, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, né, o Trump chegou e falou, olha, ela é simpática, gente boa, mas ela não tem o respeito da população venezuelana. Não são palavras minhas, é do homem. Ou seja, você não, minha amiga, você não. O candidato dela, Edmundo Gonzalez, que fugiu para a Espanha, está pedindo para assumir, ao que tudo indica, também não vai rolar. Vamos ver se o Trump, na verdade, manter a Darcy Rodrigues e não colocar eleições no curto prazo, né, significa que esse acordão, de fato, existiu. O fato, Fabiola, é o seguinte, tem protestos anti-Maduro, tem protestos pró-Maduro, tem acontecendo isso em todos os cantos, só que, ao que tudo indica, no nível de governo, a Darcy Rodrigues e o chavismo na Venezuela segue no poder, tendo entregado apenas o Maduro para ser sacrificado. Vamos lá, quero ouvir aqui Walter Mairovich.
Quando o presidente Donald Trump diz que a Venezuela é um país morto e que nós temos que reconstruir, que direito que ele tem de falar isso, hein, professor? Eu sei que ao longo desses últimos 2 dias o senhor falou bastante já a respeito disso, inclusive aqui no UOL escreveu a respeito disso, né? Que de direito o Trump não tem nada. Mas quando ele dá esse recado, o que ele está querendo dizer a respeito disso? O que isso exatamente significa, professor Mairovitch? Olha, ele está fazendo, na realidade, um jogo de cena. Por quê? Porque o seu secretário de Estado, que acabou de receber dele uma procuração para reger como procurador a Venezuela, a bola já foi passada para o Marco Rubio. Marco Rubio, que é filho de cubanos, atenção, e domina muito bem a língua espanhola. Agora, passada a bola, qual foi a primeira coisa que o Marco Rubio disse a contrariar o Donald Trump no sentido de que a Venezuela estaria morta? Ele disse: não podemos incidir no mesmo erro de 2003. Ele estava se referindo, evidentemente, à invasão do Iraque, onde o Bush filho, fez a invasão e cantou vitória. O que ele fez? Ele também liquidou com o partido Baath, também, evidentemente, tirou o ditador, e o que resultou disso? Resultou uma guerra civil. Então, o Rubio alertou para uma guerra civil, dizendo: precisamos cuidar da Venezuela de uma forma, aspas, completamente diferente do que fizeram os Estados Unidos em 2003 com Bush. Foi um erro, fechando aspas. Então, Fabiola, o Rubio já percebeu que a Venezuela não está morta, tenta e telefonou para a Delcy, que é a presidente interina, com o apoio do Supremo Tribunal da Venezuela e dos militares. Rubio, já ligou para a presidente interina para tentar se acertar, se ajustar melhor. O objetivo dele é ficar à distância como aspas, um procurador, um fiscalizador, e deixar que a Venezuela se acomode à nova situação sem o tirano Maduro. Então, esse é o quadro, e isso mostra, evidentemente, que a Venezuela não está morta, que os Estados Unidos estão preocupados e que o Trump põe algo para jogar no diversionismo ao falar da Groenlândia, e a Dinamarca já chiou, ao falar de Cuba e ao falar da Colômbia, como se fossem os próximos alvos. Queria até, já que você tocou nesse ponto da Colômbia, a gente separou também a fala do Trump a respeito da Colômbia. Foi uma fala muito, muito forte, inclusive, né, no qual ele é questionado o que ele acha de uma ação militar contra o governo da Colômbia. E aí ele falou: me soa bem, foi o que ele disse. E aí foi para o ataque em relação ao Petro, chamando ele de doente. Vamos assistir esse trecho também da entrevista de Donald Trump. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me.
Eu vou até começar pelo Mairovich nesse ponto, porque ele faz acusações muito graves aí, sem mostrar provas, né, Mairovich? Porque ele diz o seguinte, ele fala que o Gustavo Petro é doente e tem fábricas de produção de cocaína. E aí ele diz, me soa bem a questão da possibilidade de uma invasão, assim, uma ação militar na Colômbia. É uma ameaça? Isso realmente pode vir a acontecer, na sua opinião, Mairovich? Olha, da cabeça do Trump pode acontecer qualquer coisa. Desde que gere lucros, dividendos. Veja que com relação à Groenlândia, ele chamou de estado puro e estado importante. Ora, a Groenlândia não é um estado, a Groenlândia é uma possessão da Dinamarca. Então ele fala da pureza, ele ameaça falando que está cercado de navios, a Groenlândia, a ilha cercada de navios chineses e russos. Ele faz essa encenação quando ele está interessado, evidentemente, na exploração da Groenlândia. Quando ele fala da Colômbia, ele fala o quê? Ele quer grudar, atenção, para justificar a invasão ilegítima, um atentado à soberania da Venezuela, o que ele usou? Primeiro, ele não pediu autorização ao Congresso. E por quê? Porque ele usou a lei de 11 de setembro, que permite ataque ao terror, reação ao terror. Ora, quando ele coloca o presidente da Venezuela na mesma situação do Maduro, vejam, o Maduro foi apontado como chefe de um Estado narcoterrorista. O que ele acabou de pintar a Colômbia? Como também um Estado cujo presidente, não é mais o Maduro, mas ele substituiu pelo Gustavo Petro, o presidente envolvido nesse Estado marcado pelas drogas. E todo mundo sabe disso, que isso vem de anos, e os cartéis. E falando no terrorismo, evidentemente, porque se as Farc se acomodaram, estabeleceram a paz, lá existe ainda o Exército de Libertação Nacional, ou seja, a guerrilha, e que, para os Estados Unidos, isto é terrorismo. Então, ele constrói um quadro exatamente igual a favorecer o quê? O uso da legislação que permite o ataque, o uso das Forças Armadas sem comunicação ao Congresso. Percebeu o jogo, Fabio? Antes de passar para o Sakamoto, eu queria até trazer a fala do Gustavo Petro. Ele foi às redes sociais, inclusive, reagiu no Twitter em relação a essas declarações do Donald Trump, mas ele fez uma declaração interessante. Ele falou, olha, meu nome não aparece nos arquivos judiciais sobre narcotráfico. Pare de me caluniar, senhor Trump. Não sou ilegítimo, não sou narcotraficante, tenho apenas como bem a casa da minha família e que ainda pago com o meu salário. E aí depois ele disse assim, hoje é verdade que as palavras em inglês de Trump são traduzidas como ditas pela imprensa nacional. Por isso, mais tarde ele vai trazer uma resposta, até saber realmente o que significa a ameaça ilegítima de Trump. Mas mesmo assim ele faz um longo texto e na qual ele rebate. Não é a primeira vez que ele rebate dessa maneira, não é a primeira vez que Donald Trump o acusa desta maneira. Vamos lá, Sakamoto, antes da invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, algumas pessoas acreditavam até que será mesmo que Trump faria isso? Fez. Com a Colômbia pode acontecer a mesma coisa? Eu acho mais difícil porque a Colômbia tem eleições presidenciais agora em maio deste ano. O Petro não pode se candidatar, ele pode até recomendar um sucessor, mas dia 31 de maio está prevista a eleição de primeiro turno na Colômbia. Né? Então, o que a gente está vendo nesse exato momento é Trump tentando influenciar no resultado da eleição colombiana. É uma tentativa, essa ameaça de Trump
à Petro, não é uma ameaça à Petro, mas é uma ameaça ao grupo político da qual Petro faz parte. O Petro é um presidente mais à esquerda. Então você está vendo o quê? Trump ameaçar a Gustavo Petro, né, falar que ele, a Colômbia pode ser a bola da vez, traduzindo, se vocês elegerem alguém semelhante a ele, tenham cuidado porque pode ser a próxima Venezuela. Então, na verdade, o recado ele é bastante claro. Né? Parece desdém, parece safadeza, mas é uma tentativa de interferência numa eleição de um país que é importante. A Colômbia tem uma das economias mais importantes da América Latina. Né? E que tem uma presença muito forte dos Estados Unidos na Colômbia. Vamos lembrar que o próprio grande laboratório da guerra às drogas, né, estabelecida pelos Estados Unidos, foi a Colômbia e ainda é, em grande sentido, a Colômbia. Né? Agora, e só para fazer um anexo e um adendo a isso, Fabiola, o bombardeio da Venezuela foi o primeiro, né, ataque do governo norte-americano ao continente americano, desde, é claro, a deposição do general Noriega no Panamá em 1989. E também, naquele momento, a justificativa era drogas. Né? E a gente sabe que os Estados Unidos usam sistematicamente a justificativa de drogas sem ser drogas. No discurso que o Trump deu logo depois da ação militar que capturou Maduro, ele deu nada de espaço para a democracia, e aí é muito engraçado ver o bando de pamonha na internet dizendo que tudo foi pela democracia. Acorda, gente. Se o pessoal ficar bravo comigo, mas vai ler, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, não, foi só pela democracia. Cláudia, senta lá. Tem questões geopolíticas e tem questões de petróleo no meio. O Trump falou horrores em tempo de petróleo, de controlar a produção de petróleo, de mandar as empresas para lá, de fazer valer o quê? Uma dívida histórica que os Estados Unidos que a Venezuela teria com os Estados Unidos devido à nacionalização dos hidrocarburetos anos atrás. Então, é uma tomada disso, é você considerar o quintal norte-americano, o quintal, a Venezuela como quintal norte-americano, esse tipo afastando China e Rússia, né? Mas, em última instância, mas é uma questão porque o Maduro era diretor de um cartel internacional de narcotráfico, da mesma forma que ele está fazendo com o Petro agora, com o Gustavo Petro, sem apresentar provas. O Maduro não precisa nem chamar ele de narcoterrorista. Tem 1 milhão de críticas a ele. Ditador, tirano, fraudou a eleição, atropelava direitos humanos. Teria 1 milhão de razões para a população venezuelana apear ele do poder. A questão é que não foi a população venezuelana, foi uma outra potência. E você tem hoje um monte de gente em outros países, inclusive da América do Sul, celebrando isso e tratando Donald Trump como seu chefe.